E o Luiz Guto Miguel estreou com vitória no Australian Open Juniors e nós comentaremos como é que foi essa partida. Guto continua numa sequência extraordinária. A Vitória Barros volta às quadras nessa noite. Passaremos os horários dos jogos dos brasileiros. Falaremos também sobre a Luísa Stefani, que está muito bem no torneio. E também comentaremos um pouquinho aí sobre o retorno dos treinos do João Fonseca. Vamos falar aqui as novidades do João Fonseca. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Começando o vídeo, pessoal, já deixa aquele like para fortalecer, aquele ace no like, ajuda demais. Comentando aqui então a estreia do Leonardo Storck, que acabou sendo derrotado pelo Chen. Chen foi aquele vice-campeão ali que perdeu para o Guto Miguel no J300 de Traralgon. Foi uma partida de 1 hora e 34 minutos, 6-4, 6-3, eu assisti esse jogo. Eu gostei do Leonardo, acho que foi uma boa experiência para ele e a gente vai continuar acompanhando os resultados dele e torcer que ele consiga uma excelente evolução nesse ano. Então o Leonardo diz adeus aí à chave de simples. E já falando aqui do resultado do Guto Miguel, ele venceu a sua partida de estreia contra o Watanabe do Japão. Ele venceu em 1 hora e 18 minutos, 6-4, 6-3. E foi um jogo que o Guto controlou bem, ele administrou bem esse jogo, ele não precisou entregar sua rotação máxima para vencer. Enquanto o japonês entregava 100% e fazia de tudo para ganhar os pontos, inclusive conseguiu quebrar o Guto, mas o Guto não precisou disso. Ele controlou o jogo, administrou, ele era uma estreia evidente, né? O Guto vem de uma sequência aí da final lá de Tararalgon, da semana que ele teve. Ele jogou duplas e simples, então administrou, foi um bom resultado, uma boa estreia. Eu acredito que o Guto, esse tipo de resultado mostra a maturidade dele, que ele não precisa muitas vezes agora nesse nível, ele já tem uma diferença muito grande para esses jogadores do juvenil, a maioria deles. Então ele não precisa muitas vezes entregar o 100%, ele pode administrar e reter a energia para os próximos jogos. Foi uma partida muito boa de estreia, excelente estreia do Guto. Ele avançou então em 1 hora e 18 minutos. Guto Miguel continua numa fase impressionante, 24 vitórias e 2 derrotas apenas aí nos últimos meses. Cara, incrível o que o Guto Miguel tá fazendo. Então quem acompanhou pôde ver o Guto aí em ação ontem, inclusive a Vitória Barros estava lá assistindo ele. Foi muito legal de se ver. E o Guto Miguel agora pega na segunda rodada o Jovanovski, tenista que representa a Austrália. E se o Guto avançar, ele pode pegar inclusive o cabeça de chave 15 na terceira rodada, mas isso é assunto aí, vamos acompanhar rodada por rodada, tá? Então esse é o adversário do Guto, representando a Austrália, um tenista aí de ranking 36, tem 17 anos, o adversário do Guto Miguel, e olhando aqui os títulos dele em simples, ele teve 3 conquistas no ano de 2025, sendo 2 J200 no piso duro. É um jogador que gosta de jogar no piso duro, mas aqui com certeza o Guto, pelo momento, pelo ranking, ele é favorito, lembrando que o Guto é cabeça de chave 2 desse torneio aqui. Esse jogo não vai ser nessa noite, tá, pessoal? Assim que sair, a gente traz os horários para vocês, igual a gente está fazendo aqui nos vídeos do canal. Antes de continuar, pessoal, só pedir para você dar aquele winner na inscrição do canal, temos a meta de 12 mil inscritos, deixa aquele ace no like, hype o nosso conteúdo, isso fortalece demais e comenta aí se você assistiu o Guto. Na descrição do vídeo tem o link do canal Gran Willy, siga a gente lá também, se inscreva para ajudar se você puder. Pessoal, comentando um pouco da Luísa Stefani, ela já fez 3 jogos aqui, a gente está olhando a chave de duplas, ao lado da Dabrowski, que é a companheira dela aqui, antiga parceira que retomaram, então essa parceria, gosto muito dessa dupla, são cabeças de chave 5 do torneio, já venceram 3 jogos, inclusive na primeira rodada venceram a Pegula, que é uma jogadora conhecida aí, né, da questão de jogar simples, e no jogo, o jogo de ontem, então, elas venceram as jogadoras que eram cabeça de chave 9, a Busca e a Martinez, e foi 6-4, 6-3, um jogo bem controlado também. E agora aguardam as adversárias aí, que pode ser inclusive a Sigmund, que era ex-parceira da Bia, com a Kenny. Tem a Ostapenko também, que é cabeça de chave 3, ao lado da Cie. Então aqui são as favoritas. Poderemos ter um confronto aí de cabeça de chave 5 contra 3 ou 5 contra 13. E esse jogo, então, elas estão garantidas aí nas quartas de final. Então a Lulu tá muito bem, né? Luiz Stephanie tá muito bem. Lulu é o apelido carinhoso que eu chamo ela. E também em duplas mistas, ela é cabeça de chave 2 ao lado do Arevalo. Eles venceram então ontem por 6-3, 6-2. Venceram os norte-americanos
King e Muhammad, então venceram aí por 2-0 e agora avançam e esperam adversários aí para terceira ou quartas de final, no caso aqui, né? Eu ia falar terceira rodada, mas já é quartas de final. E se vencer, já garantem direito aqui à semifinal, que é a mesma coisa aqui da chave de duplas feminina, né? Se elas vencerem, já estão na semifinal do torneio. Então, Lulu muito bem em ambas as participações que ela está fazendo aqui no Australian Open. Vamos falar um pouquinho dos horários, falando dos jogos dos brasileiros. O Leonardo Storck joga duplas. Ele joga aqui, é o último jogo da quadra 7, então esse jogo aqui tende a começar umas 4 horas da manhã, 5 da manhã. Tem que acompanhar os resultados antes aqui. Então, quadra 7, o Leonardo joga duplas. Na quadra 11, o terceiro jogo da quadra 11, o Guto Miguel e seu parceiro Sesco, eles são cabeça de chave 2, jogam também na quadra 11. Esse jogo aqui por volta aí das 11 horas da noite, então pode ser que atrase um pouquinho, mas 11 horas da noite na quadra 11, o Guto Miguel estreia em duplas. E temos a Vitória Barros jogando a segunda rodada. Ela joga aí por volta das 9h30 da noite, jogando contra a Tupicina. Então a Vicky Barros volta às quadras. Vamos ver como que ela está, né? Após sentir ali a perna, a panturrilha, uma contratura que ela teve. Provavelmente uma questão ali de cãibras, mas vamos ver se ela se recuperou, né? Então a Vicky Barros tem a segunda rodada contra a Tupicina por volta das 9h30 da noite, quadra 15, quem quiser assistir a Vicky Barros. E ela joga também na quadra 15, o último jogo aqui, então por volta aí das 4 da manhã também, a Vicky Barros volta para jogar duplas, tá? Então ela é cabeça de chave 2 aqui com a Efremova. E antes de falar do João, pessoal, só deixa aquele ace no like, se inscreva para ajudar, isso fortalece demais, tá? Bora lá então, ó, o João voltou a treinar, tá? Que legal, o João já treinando. Essas imagens aqui são do sábado, ele treinando já no saibro e em quadra coberta, tá? O João Fonseca, então, isso mostra um bom sinal, visto que o João estava sentindo a lesão nas costas lá na gira australiana, e se ele está em quadra aqui pouco tempo depois da derrota no Australian Open, mostra que essa questão da lesão não está atrapalhando, senão ele estaria repousando. Então o João em quadra, batendo bola, buscando retomar o ritmo para jogar Buenos Aires e defender o título do ATP 250 da Argentina. Então, ele já fazendo a transição também do piso duro para o saibro, isso é muito importante. E vamos torcer, né? Torcer demais aí para ele recuperar esse ritmo que foi o que pegou para ele na estreia do Australian Open. Então, as novidades do João ele já retorna aos treinos, tá fazendo a mudança do piso e buscando retomar o ritmo, e a gente espera aí que ele chegue muito bem para Buenos Aires e o Rio de Janeiro, onde a gente quer ver o João Fonseca naquele nível que ele mostrou aí durante o ano de 2025. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like para fortalecer. Meu muito obrigado, até a próxima. Fui!